Hi there! Welcome to your English class today. Bem-vindo à sua aula de inglês de hoje. Vamos falar sobre o livro The Art of War, A Arte da Guerra, que não é sobre guerra, ok? É sobre pensar de forma estratégica, criar uma constância de estudos, uma rotina eficaz e vencer na vida. É um material muito legal porque a gente vai falar sobre pronúncia, vocabulário de inglês, vai trabalhar o seu listening, a sua escuta também. E tudo isso em um contexto que a gente conecta insights positivos para o seu processo de aprendizagem. Primeiramente, deixa eu falar um pouquinho sobre mim. Eu sou a teacher Ana Clara Silveira, da HR. Eu comecei a aprender inglês em 2011, hoje eu tenho dupla pós-graduação em segunda língua inglesa, também sou tradutora e acredito que a chave de ser um ótimo professor é ser apaixonado por aquilo que faz. E hoje a gente vai falar então sobre esse livro. Esse é um material especial do nosso Clube do Livro, nosso Book Club anual, onde a gente conecta leitura com a aprendizagem de línguas. A gente já teve esse material aqui com a nossa comunidade de alunos e agora a gente está fazendo uma gravação à parte para quem não conseguiu participar no ao vivo. Então, vamos mesclar inglês e português, assim você que é iniciante consegue entender, seguir com a gente, e você que é avançado também vai conseguir sair daqui com inglês mais estruturado, dicas importantes de pronúncia e vocabulário novo. Então, primeiro, vamos trabalhar o listening. Eu vou pronunciar aqui esse texto e você vai seguindo com a gente e depois a gente fala sobre. Então, The War Within. It's not about armies, swords, or battlefields. The Art of War by Sun Tzu is a book about the human mind, discipline, perception, and timing. When you read it for the first time, you realize something surprising. This is not just a manual for victory in war, but a guide for victory in life. Every challenge, learning a language, improving your career, mastering new habits is a kind of battle, and every battle begins long before it's fought. Sun Tzu teaches us that strategy, not strength, determines the outcome. It's about knowing yourself, knowing your environment, and moving with intention. Então, a guerra interior, the war within. Às vezes a guerra é você com você mesmo, sua disciplina, sua rotina, o dia a dia, o seu propósito. Então, não é um livro sobre exército, armies, espadas, swords ou campos de batalha, battlefields. É um livro sobre the human mind, a mente humana, disciplina, percepção e saber o momento certo. Então, cada desafio, every challenge, como aprender uma língua nova, se desenvolver na sua carreira, dominar um hábito novo, como talvez o hábito de se alimentar de forma saudável ou fazer exercícios diariamente, isso tudo é um tipo de batalha. E cada batalha começa muito antes dela ser lutada. Ou seja, o planejamento é essencial. Então aqui a gente fala sobre estratégia, e como a estratégia, o planejamento e não a força, não fazer aquilo, sabe, com muita força, determina o resultado final, o outcome. É sobre conhecer a você mesmo, autoconhecimento, self-knowledge. Conhecer o ambiente em que você está e também se mover com intenção. Por que ler esse livro? Bom, gente, o seu primeiro livro tem que ser um livro curtinho. Olha como é que ele é fino. E também as frases, os parágrafos são todos bem pequenininhos, então são linhas de raciocínio curtas, essencial para uma primeira leitura. E aí aqui a gente fala sobre isso. This book is made of short, powerful sentences, perfect for improving your reading rhythm, pronunciation, and vocabulary. More than that, it's full of metaphors that connect with learning itself. Então, além de tudo, tem metáforas que ajudam a fortalecer a sua mentalidade de crescimento, seu growth mindset. You can't win without preparation. Você não vai conseguir o que você quer sem se preparar, sem planejamento. You can't progress without discipline. Não dá para você progredir sem disciplina de ir retornando ao hábito, ao estudo. You can't lead yourself without clarity of purpose. Você não consegue se liderar, te levar ao caminho certo, à rotina certa, se você não tiver clareza no seu propósito. Por que você está fazendo isso? Por que você está aprendendo inglês? Por que você quer passar nesse concurso, nessa prova? Por que você quer trazer esse hábito para sua rotina, tipo de se exercitar todos os dias? Então,
quando você age de uma forma estratégica, você vai à direção do resultado bem-sucedido. The art of war is in fact the art of thinking. Então, a arte da guerra, na verdade, é a arte de pensar de forma estratégica. Então, the war of the mind, a guerra da mente, laying plans, o planejamento. Ever learn face battles not against enemies but against distraction, self-doubt, inconsistency. For mastering your mind, you must observe the environment and then act with purpose. Então, todo aprendiz enfrenta batalhas. Batalha contra a distração, o celular que atrapalha os estudos. A dúvida, nossa, será que eu vou aprender isso? Será que eu sou capaz de passar nessa prova, conseguir esse certificado? E a inconsistência da conta de trabalho, estudo, família, casa, vida social. Então, é muito importante a gente ter um planejamento, saber o que, como cuidar do ambiente, e assim a gente age com propósito. The art of war is of vital importance to the state. It's a matter of life and death, road either to safety or ruin. If you translate this into learning, your state is your mind, your army is your attention. What you do with them determines victory or stagnation. Então, para a nossa cabeça, é muito importante o planejamento. Isso vai levar a gente a ser bem-sucedido ou falhar naquele nosso objetivo. Então, não adianta você estudar todo dia se você estuda de uma forma bagunçada. Sun Tzu begins by emphasizing strategy over impulse. He says every victory depends on 5 constant factors and represents values, timing, leadership, structure. These elements shape the process of language learning. The general who wins makes many calculations before the battle is fought. In English learning, many calculations mean setting goals, tracking progress, and choosing your next challenge wisely. Então, o general que ganha a batalha é aquele que faz muitos cálculos antes, aquele que se prepara. Se preparar de fato vai te levar para onde você quer chegar. Vamos repetir esse vocabulário comigo, porque na próxima página a gente vai usar ele, right? Então, deliberation, perceba que o T tem som de X, deliberation. Discipline, disciplina, palavras que terminam com E, você não pronuncia o E, não vai ser discipline, é discipline. Calculation, novamente T com som de X. Deception, foresight. Se necessário, pega e anota esse vocabulário, gente. Anotar vocabulário é importante para lembrar, hein? E aí você repete comigo ritmicamente. Rhythmically. Deliberation requires discipline. Calculation without action is deception. Foresight turns planning into progress. Perceba que a parte mais forte da palavra está no final. Deliberation, calculation, deception. O que a gente está dizendo aqui? Que é importante ser disciplinado. Nem sempre você vai estar motivado. Ai, vou estudar inglês todo dia. Tá motivado. Mas aí a motivação começa a ir falhando e você tem que se basear na sua disciplina. Preparação sem ação não vale nada. Tudo bem, eu tenho todo aqui um plano do que eu vou fazer, mas eu não tô fazendo, eu não tô tomando essa ação, então de que serve? E foresight, previsão, prever possíveis problemas, prever qual que é o desenvolvimento, o progresso mais inteligente, vai transformar os seus planos em progresso. Então, antecipar problemas. Qual que é um problema que eu posso ter quando estou estudando? Celular. Ele está aqui perto de mim, estou estudando, achei a matéria chata, eu vou pegar e vou ficar nas redes sociais. Bom, então eu vou deixar o meu celular em outro cômodo para ele não me atrapalhar. Conseguir prever o problema e resolver. Ah, sede, eu sinto muita sede. Fica com a sua garrafinha de água na sua mesa. Aí você vai sentir sede, você não vai precisar romper a sua linha de raciocínio para ir na cozinha pegar água. Então, planejamento é essencial. What is your biggest challenge when trying to keep discipline? Qual que é o seu maior desafio ao tentar se manter disciplinado? Quando a gente entende qual que é o desafio, a gente pode pensar
na melhor solução para ele. Strategy without discipline is a dream. Discipline without strategy is a chaos. Então, você tem um planejamento sem disciplina, bom, isso é só um sonho. Você não está tomando ação para chegar nele. E se você for disciplinado, mas você não teve um planejamento, não tem estratégia, bom, você está progredindo até tá, mas no meio do caos. Não sabe o que estudar, cada dia vê uma coisa, não está na sequência didática que é a melhor para você. E com isso a gente entra no contexto de atacar com estratégia. Então, se você está aprendendo sozinho, você precisa fazer um planejamento. Quando a gente fala especificamente da aprendizagem de línguas, se você tem um professor, ou se você estuda aqui com a gente na HR, por exemplo, a gente já manda tudo isso organizado para você. Você sabe qual aula começar, o que fazer depois da aula, o que focar. Você não precisa perder tempo no como, mas sim no que. Mas se você é autodidata, você precisa fazer tudo isso. To fight and conquer in all your battles is not supreme excellence. Supreme excellence consists in breaking the enemy's resistance without fighting. Basicamente, você não precisa dar o seu máximo para você vencer, mas você conseguir prever problemas para que você não precise dar o seu máximo, para você que você consiga estudar no seu ritmo e se desenvolver aos pouquinhos, na verdade é isso que vai te levar ao melhor resultado. Para os aprendizes, isso significa que você não precisa lutar contra regras gramaticais ou vocabulário. Você ganha quando você cria hábitos são tão fortes que a resistência desaparece. Então, o gol é o ritmo, fluxo, não a dificuldade nisso. Não tem que ser difícil, gente. E nisso a gente pode conectar também muito sobre a emoção, o sentimento, a energia relacionada ao seu objetivo. Tactical Dispositions. A gente adora falar sobre neurociência, eu particularmente. Então, todos esses materiais da HR, planos de aula, eventos, são pensados a partir da neurociência para que eles sejam eficazes para você. E aqui a gente fala um pouquinho sobre isso. This lesson is pure neuroscience. Prepare your environment and routines so that failure is almost impossible. When your books, notebook, everything is ready, your brain sees less obstacles. You are beyond the problems, the failures, so that's when the battle begins. Então, prepara tudo para que não dê para falhar. Quando você prepara seu ambiente, vou estudar, vou limpar essa bagunça, vou deixar aqui só o que eu preciso. Você está criando uma rotina que te deixa distante do erro, da falha. Vou colocar na minha agenda que todo dia nesse horário eu estou estudando. Tá na minha agenda. Se eu esquecer que eu tinha que estar estudando, a agenda vai ter um alarme e vai me lembrar. Isso é se preparar. The good fighters of old first put themselves beyond the possibility of defeat and then waited for an opportunity of defeating the enemy. É acreditar que você consegue. E olha, você consegue. Só de você estar aqui assistindo essa aula, você já está mais próximo do seu objetivo. What would your strategic position look like if you were the general of your own learning journey? Qual seria o seu planejamento se você fosse o general que está fazendo essa estratégia de aprendizagem? Qual que seria ela? E energia, gente, isso aqui eu acho que é um dos essenciais. In learning, energy is your focus and intention, decision is action. There's no growth without releasing the arrow. And using what you studied in conversation, writing in real contexts. Bom, primeiramente, vamos falar o seguinte. Se toda vez que você vai estudar inglês, ou se toda vez que você vai para academia, se esse for o seu objetivo, você fica, nossa, que saco, eu odeio isso. Você tá colocando um peso desnecessário nessa sua obrigação. E se não for uma obrigação, nesse seu propósito. Porque a gente começa a fazer assimilações. Comer pizza é o que é bom para você? Ótimo, né? Comer pizza é maravilhoso. Ir pra praia, muito bom. Então toda vez que você tem que comer pizza e ir pra praia, você vai. É fácil, porque é bom. Lavar a louça, varrer o chão, é o que? É ruim. Então, às vezes, você tem que ser disciplinado para conseguir fazer isso, né? Então, se toda vez que você for aprender inglês, estudar ou fazer aquilo que você precisa, você ficar com pensamentos negativos, bom, vai ser realmente um saco e você está se sabotando. Então, tenta romantizar. Por exemplo,
Quando fala sobre língua inglesa, a gente consegue, tô estudando leitura. O que você gosta? Eu gosto de tecnologia. Lê um texto em inglês sobre tecnologia. Vai ser mais prazeroso. Romantiza a aprendizagem. Nossa, que professora legal. Nossa, que material maneiro. Olha como é que a pronúncia dessa palavra é bonita. Então, comece sempre que possível conectar sentimentos e emoções positivas àquilo que você está fazendo. Isso vai ser essencial para você manter a constância, a disciplina e o progresso. Repete comigo. My focus is my weapon. My consistency is my shield. Então, meu foco é a minha ferramenta, minha weapon. Minha consistência é o meu escudo. Ok, aprendi que o weapon é ferramenta. Eu vou fazer o que com isso? Bom, eu espero que você pelo menos anote no papel, né? Você tem que fazer algo com aquilo que você está aprendendo. Não adianta só você aprender. Não. Escreve. Tenta escrever uma frase com isso. Faça algo com aquilo que você está aprendendo. The energy may be linked to the blending of a crossbow, que é uma besta, aquela arma. Decision to the releasing of a trigger. Então, a decisão de dar o gatilho, soltar a flecha, iniciar, é essencial. E faça isso de uma forma positiva, porque vai facilitar o seu processo. Weak points and strong. Vamos falar sobre pontos fortes e fracos. E a gente já começa dizendo que se preparar com antecedência traz vantagem. Early preparation means advantage. Strong positions. Repeat with me. Repete comigo. Consistency, smart goals, active recall, curiosity. Então, é bom ter consistência, metas inteligentes, ter uma revisão ativa e ser curioso. Quem é curioso, gente, aprende, se desenvolve, então seja. Weak positions, posições fracas. Procrastination, self-doubt, poor time management, perfectionism. Então, procrastinação. Ai, gente, é tão difícil lutar contra isso, né? Mas é um hábito, é criar o dia a dia. Se duvida de si mesmo, duvidar. Você consegue, foco no objetivo, é acúmulo de conhecimento dia após dia, semana após semana. Gerenciamento de tempo ruim. Eu tenho só 30 minutos para estudar hoje. Vou ficar 15 minutos pesquisando o que eu tenho que estudar. Aí 10 minutos eu estudo de fato e só 5 no final eu faço uma revisão. Bom, vamos gerenciar isso aí melhor. E o último, perfeccionismo, é esperar ficar perfeito para você de fato praticar. Aqui na HR a gente tem aula de conversação para os nossos alunos, para nossa comunidade todo mês. Por níveis, né? Então tem pessoal ali iniciante que está conversando com outros professores da nossa equipe. Todo mês é um assunto novo. Mas tem gente que fica, eu vou esperar o meu inglês ficar melhor para participar da aula de conversação. Vou esperar o meu inglês ficar melhor para eu ler meu primeiro livro em inglês. Gente, não espere ser perfeito. A prática, a energia, a atitude de participar de uma aula de conversação, ler um livro em inglês, assistir uma aula, é o que vai deixar perfeito. Então a perfeição vem a partir disso. Não espere ser perfeito. Faça. The Army on the March. Então, o exército em marcha. A clever general avoids an army when its spirit is keen, but attacks it when it is slushing and inclined to return. Interpretation. Learn to read your own moods. Don't study when your mind is due. Move, exercise, breathe, recharge, then attack again with energy. A gente tem que ser capaz de entender que às vezes não é o momento de estudar ou de fazer aquilo. Se autoconhecer, né? Tô aqui sentada tentando estudar, mas nossa, não tá entrando na minha cabeça. Vou dar uma pausa, vou tomar um banho, vou dar uma andada, vou fazer um exercício, vou arrumar alguma coisa na casa que tá pendente. Porque a gente tem que saber entender o momento, o timing. Faça o que tem que ser feito e depois você volta com tudo. Key vocabulary. From effort to strategy. Do esforço para estratégia. Repeat. Effortless, sem esforço. Defeat. Enfrentar. Readiness, prontidão. Advantage, vantagem. Timing, momento certo. Esse vocabulário aqui é essencial.
Então, para um pouquinho, dá uma olhada em um exemplo de cada um deles, porque tem a ver com o que a gente vai ver a seguir. If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. Então, autoconhecimento, saber quais são os possíveis problemas que o ambiente de estudo, o ambiente que você está, vai te levar, ou até mesmo que você mesmo pode causar. Sabendo o problema, a gente pode antecipar, foresight, prever uma possível solução para ele também. Final reflection. To know yourself is to understand your learning style, your limits, your triggers. Então, conhecer, autoconhecimento é sobre entender sua forma de aprendizagem, como é que você aprende melhor. Com vídeos, com exercícios, leitura, fazendo seus próprios resumos, os seus limites. Você consegue estudar 3 horas seguidas ou é melhor você estudar 1 hora hoje, 1 hora amanhã e 1 hora depois de amanhã? E os seus gatilhos, os seus triggers. O celular é um gatilho para mim. Um ambiente com muita gente falando é um gatilho para mim. Então, é importante entender isso. To know your enemy is to identify distractions, procrastinations and fear and act with clarity. Aí você consegue agir com clareza, estratégia. Key takeaways. Preparation builds confidence. Preparação cria confiança. Consistency creates momentum. Então, a consistência cria o momento certo. Vou fazer isso quando for o momento certo. Quando é que vai ser o momento certo? Você que cria ele. A sua consistência cria ele. Reflection transforms mistakes into wisdom. Então, reflexão, revisão também transforma erros em sabedoria. The art of war is in fact the art of thinking. Learning a language is not about finding rules, fighting rules, is about mastering focus, rhythm and E aqui nesse link, aqui na descrição do vídeo, tem acesso ao material, você pode dar uma olhada, clicando aqui você tem acesso ao livro em PDF, para você aproveitar essa oportunidade de ler, de fato. E guys, chegamos ao final da nossa aula de hoje do Book Club, espero que você tenha gostado, para ter acesso a mais conteúdo como esse, para desenvolver suas habilidades linguísticas, desenvolver o seu entendimento sobre estudo, neurociência. Segue a gente, segue a HR e eu te vejo na próxima. Não esquece de dar um like aqui nesse vídeo. Bye, bye!